Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FLF Cast. Eu me chamo João Ricardo Holanda, sou professor do curso de Direito da Luciano Feijão e estarei aqui com vocês nos episódios do curso de Direito para a temporada de 2023 também. Lembrando que os episódios do FLF Cast ficam disponíveis no formato de áudio e vídeo no YouTube da Faculdade Luciano Feijão. Aproveita aí e segue o canal do YouTube da Faculdade Luciano Feijão para mais notícias sobre o FLF Cast. Hoje, dia 11 de setembro de 2023, nós temos a honra de receber aqui na Faculdade Luciano Feijão para mais um episódio do FLF Cast o desembargador Clóvis Valença Alves Filho, do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Antes de apresentar o nosso ilustre convidado, eu, como de praxe, gostaria de agradecer a algumas pessoas que contribuem para que o FLF Cast seja possível. Vou começar da direção-geral da Faculdade Luciano Feijão, a pessoa da professora Isabel Pontes, também o pessoal das coordenações e das direções, como a coordenação do curso de Direito, professora Renata Albuquerque, professora Clébia Rodrigues, também a direção-geral da Luciano Feijão na pessoa da Márcia Jordana, do professor Lúcio e do Joaquim Feijão. Eu também quero agradecer especialmente a equipe técnica, o pessoal da TI, o pessoal da comunicação, que fazem com que isso tudo seja possível. Bom, depois dos agradecimentos, quero apresentar aqui o desembargador Clóvis Valença Alves Filho, cujo currículo é muito extenso, desembargador. Eu, antes de receber os convidados aqui, eu faço uma consulta, sobre os currículos, converso com algumas pessoas. Eu vou falar um pouco aqui do seu currículo de forma minimizada, aqui, de forma simulada, aqui, de uma forma bem contributiva para o debate. E depois eu quero que você também se apresente, já lhe dando as boas-vindas aqui a Luciano Feijão. Então, o desembargador Clóvis Valença Alves Filho é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Ceará desde 2020. O desembargador Clóvis é natural de Recife, no Pernambuco. É graduado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, com especialização em Direito Processual Civil e Trabalhista pela Universidade Potiguar e em Administração de Empresas pelo Centro Universitário Dr. Leão Sampaio. Lecionou em cursos de graduação e pós-graduação na Unicap, Unileão, Faculdade Paraíso e também na Universidade Regional do Cariri. Ainda antes de ser juiz trabalhista, atuou no TRT da 6ª Região, lá em Pernambuco, como diretor de secretaria, assessor de desembargador e assessor de presidente. E ainda como assessor de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Então, com esse largo currículo, extenso currículo, eu lhe dou as boas-vindas, desembargador Clóvis. É um grande prazer recebê-lo aqui na Faculdade Luciano Feijão, especialmente para um episódio do FLF Cast. Eu gostaria que você agora se dirigisse ao nosso público para se apresentar. Fique à vontade. Professor João Ricardo, para mim é uma honra participar desse programa. Gostaria de agradecer pelo convite. Gostaria de cumprimentar a professora Isabel Pontes, na pessoa de quem cumprimento todos os coordenadores, professores, diretores do curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão. Como disse antes, para mim é uma honra participar do programa e retornar à cidade de Sobral, onde na década de 90 eu tive a felicidade de atuar aqui como juiz de primeiro grau, ainda substituto, porque eu ingressei na magistratura trabalhista. Tomei posse em 10 de fevereiro de 94 e no ano de 1995 eu fui designado para passar 60 dias aqui na cidade de Sobral. Então, é uma felicidade muito grande retornar à cidade, agora nessa atividade de corregedor, e, consequentemente, poder participar desse evento aqui na faculdade. Perfeito, desembargador. Seja novamente muito bem-vindo. Eu quero esclarecer aos ouvintes que aqui a gente vai fazer uma conversa, uma conversa direcionada, obviamente, para os alunos, para os egressos da faculdade, para quem tiver interesse jurídico em assistir a nossa conversa. E eu estabeleci um tema, desembargador, só para a gente conseguir ter um pontapé inicial. O tema estabelecido foi os tribunais trabalhistas como meio de acesso aos direitos sociais,
os desafios da magistratura trabalhista. Eu penso que eu sugeri esse tema, na verdade, quando, ao ler o seu currículo, percebi que o senhor tem bastante experiência, não só na magistratura, lógico, principalmente desde 94, como o senhor mencionou, mas antes mesmo disso, nos tribunais trabalhistas, seja como servidor da justiça ou assessor de magistrados ou até mesmo no Tribunal Superior. Portanto, é um tema relevante porque eu vou tentar aqui tirar de você o máximo da sua experiência na magistratura trabalhista para que os nossos ouvintes, quem estiver assistindo, possa compreender quais são os cenários e desafios que o senhor tinha lá na década de 80, década de 90 e quais são também esses desafios atuais, né, de um mundo que mudou substancialmente logo depois da pandemia do coronavírus. Então, a minha primeira pergunta, na verdade, e aí eu esclareço novamente que aqui a gente vai bater um papo, não tem pergunta pré-fixada, mas a pergunta seria no sentido de contar um pouco pra gente, você contar um pouco pra gente, como a Justiça Trabalhista chamou a sua atenção, porque da análise do seu currículo demonstra que o senhor quase sempre, ou desde sempre na carreira jurídica, laborou na Justiça do Trabalho, ou prestou serviço para a Justiça do Trabalho. Eu queria entender de onde foi que surgiu esse interesse pela Justiça do Trabalho na sua vida. Pois, na verdade, nós estávamos conversando antes de iniciarmos o programa e você disse que os alunos da faculdade foram contaminados pelo direito do trabalho. Pois é, lá em casa foi do mesmo jeito. Por quê? Porque o meu pai, ele era desembargador do trabalho, né, e jogou esse mesmo pozinho na família, e tanto o meu irmão quanto a minha irmã e eu seguimos o mesmo caminho. Meu irmão é desembargador do trabalho lá na 6ª Região, Pernambuco. A minha irmã já aposentou e eu sigo aqui também nessa nossa atividade. Então isso começou de muito cedo. Eu me lembro ainda com 17, 18 anos de idade, né? Não faz muito tempo, foi bem aqui atrás, né? E comecei a me estimular em virtude do que eu assistia com meu pai nas audiências, nas sessões, e aquilo foi me motivando. E comecei inicialmente como estagiário. Sim. E aí eu vou abrir um parêntese para falar da importância do estágio. Perfeito. Para o estudante, né? É o momento em que o estudante deve aproveitar, é o momento em que o estudante tem a liberdade de errar, porque ele não precisa ali saber, ele tem sim que procurar saber, desenvolver o seu estudo através do estágio. Eu me lembro que meu pai dizia que os corredores dos fóruns, as salas de audiência, as salas de sessões, lhe ensinam coisas que muitas vezes a academia não tem possibilidade de ensinar, que é a prática, né? Eu brinco muito dizendo assim a meus alunos que no nosso dia a dia, ao visitar os fóruns, a gente aprende até o que não deve fazer, porque a gente vai aprendendo, né, os momentos de fazer um requerimento, a hora de você consignar um protesto, enfim. Então, seguindo esse exemplo lá de trás, lá do meu pai, eu comecei a caminhar. E aí comecei como estagiário, posteriormente fiz o concurso para servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, passei nesse concurso, comecei a desenvolver as atividades de servidores, fui assessor de desembargador, de vice-presidente, de presidente, e em um dado momento tive a felicidade de receber o convite do ministro José Ajuricaba da Costa e Silva, aonde eu passei 3 anos da minha vida em Brasília aprendendo e aprendendo muito, né? Porque naquela época, que também não é muito distante, a gente fala assim, naquela época, né, parece que nós não tínhamos computadores. Nós trabalhávamos redigindo as peças à mão, né? E quando nós terminávamos, passávamos para as nossas assistentes para que as peças fossem datilografadas. Não é como hoje, que você digita, errou, chama aqui, terminou, apagou. Não, na época da datilografia,
Você errava, você tinha que procurar o corretivo, né? Não é da sua época também, né, João Ricardo? Você acha que talvez não saiba nem o que é isso do que eu estou falando. Eu sei o que é, mas não trabalhei com isso. Então, nós tínhamos que usar o corretivo, não podia ficar manchado, enfim. Até pela perspectiva da pesquisa também, Sim, né? sim. Até a pesquisa hoje em dia é muito mais facilitado. Né? Não tenha dúvida. A pesquisa, eu estou me lembrando agora que quando eu me virava, tinha uma estante que era repleta de livros e que você tinha que ir, dependendo do assunto, né, ali manusear aquele livro para procurar uma As possível súmulas dos decisão, tribunais, tudo, né, todas escritas, isso, todas né? Então, o começo foi bem interessante por isso, pela dificuldade que nós enfrentávamos no momento, né? Naquele momento, naquele instante, né? Agora, é sempre bom enfatizar o seguinte, que a Justiça do Trabalho ela sempre procurou dar uma resposta rápida, dar uma resposta célere a quem busca a tutela jurisdicional, a quem procura o balcão de uma vara, né, a quem, na verdade, necessita de uma resposta em virtude de entender que um de seus direitos ou alguns de seus direitos foram violados. É importante, são duas coisas que eu quero tirar da sua fala para a gente se voltar de novo aqui para os nossos egressos e também para o pessoal que ainda está no curso. O senhor falou da importância do estágio. De fato, eu vivo comentando aqui com os meus alunos que a importância é grande pela prática jurídica, mas também para você aprender a se portar perante as autoridades, você ter conhecimento com as autoridades, com as pessoas que fazem a justiça, porque às vezes se você sair cru, não tendo condições de antes ter dialogado com o magistrado, com o servidor da justiça, você pode ter e sofrer alguns problemas posteriormente. E o segundo ponto da sua fala é sobre a questão do concurso. Por exemplo, o senhor, enquanto esteve trabalhando na justiça, ainda logrou êxito em concurso para magistratura. Ou seja, não é impossível você trabalhar e, ao mesmo tempo, persistir no concurso público, né? Ainda tem esse pequeno detalhe. É verdade, João. Eu tinha uma prática comigo que eu costumo dizer muito em sala de aula, enfatizar bastante a questão da importância do estágio. O aluno que procura já ir frequentando as salas de audiência, as salas de sessões, os corredores dos fóruns, ele adquire uma bagagem que vai lhe ajudar muito quando começar na sua vida profissional. Eu tinha um hábito comigo, quando juiz de primeiro grau, que na minha sala de audiência eu sempre mantive um pequeno auditório, né? Sempre mantive talvez 20, 25 cadeiras e ficavam disponíveis, evidente, não só para os advogados, para as partes também, mas principalmente para os alunos. E nós fazíamos questão que esses alunos participassem, anotassem as dúvidas. E ao final daquele nosso trabalho diário, ao final das nossas audiências, eu me colocava à disposição dos alunos para que eles pudessem fazer a pergunta e, evidentemente, obter uma resposta em cima daquilo que ele acabou de viver, em cima daquilo que ele acabou de visualizar. E essa questão que você colocou é muito importante, porque no momento que você começa a frequentar as audiências, as sessões, enfim, você vai quebrando aquela timidez. Né? Você vai, porque na verdade é isso mesmo, quando você começa na sua vida profissional, você às vezes diz assim, bom, e agora? Eu sei de tudo que eu aprendi, tenho essa bagagem imensa, mas como é que eu vou fazer quando eu sentar ali na frente do juiz, na frente do outro advogado, que na realidade vai fazer de tudo para que a tese que ele defenda tenha êxito, né? Então você só vai poder começar a adquirir a espontaneidade nesse procedimento no momento que você começa a frequentar, no momento que você começa a viver aquele momento, aquela audiência, enfim. Então, eu procuro sempre colocar isso, fazer com que os alunos tenham a consciência, né, de que precisam frequentar as audiências, precisam frequentar os fóruns para que a gente possa obter conhecimento e ir desenvolvendo a nossa atividade, né, na hora que assim for necessário. Ótimo, muito obrigado. A sua experiência
Você acabou de falar que a Justiça do Trabalho era um tanto quanto diferente quando o senhor entrou há alguns anos, não são tantos, né, como você mencionou, mas você teve experiência como servidor, teve experiência como assessor e teve experiência na Justiça do Trabalho em Pernambuco e no Ceará. A minha pergunta é a seguinte: eu vejo o momento talvez do início dos anos 2000 para cá, de um fortalecimento do sistema judiciário como um todo. Né? Um fortalecimento, seja sob o ponto de vista perante a sociedade, com relação à comunicação social, com relação ao número de servidores, com relação às pessoas estarem mais atentas aos resultados. A minha provocação, na verdade, que é uma pergunta, é no sentido de que o que mudou da Justiça do Trabalho do início dos anos 90 para cá, e como esse fortalecimento, na minha visão, é um fortalecimento, né? Se você disser que não, eu vou acreditar no senhor, porque o senhor tem mais experiência que eu. Mas como esse fortalecimento da Justiça Especializada do Trabalho ajudou a talvez incutir na sociedade um pouco mais a ideia de que os direitos sociais deveriam ser preservados, deveriam ser respeitados. João Ricardo, essa pergunta é interessante porque nós precisamos cada vez mais valorizar a justiça do trabalho. Nós precisamos cada vez mais mostrar à sociedade o porquê e o para quê da existência da justiça do trabalho. Esse é um tema que nós estamos divulgando junto à sociedade civil para que nós tenhamos a possibilidade de tentar conscientizar não só aqueles que buscam a tutela jurisdicional, mas todo aquele que na realidade se depara ou irá se deparar um dia com uma relação de emprego ou uma relação de trabalho. Houve mudança? Muitas, não só procedimentais, como também processuais e até mesmo administrativa. Precisa-se ainda mudar alguma coisa? Muito. Precisamos, você falou em número de servidores. Uhum. Nós temos uma deficiência muito grande com relação ao número de servidores. Mas, Clóvis, os números mostram que a Justiça do Trabalho, apesar da pandemia, manteve-se numa produção de audiência, de trabalho, de sentença, de despachos, de pagamentos àquele que tinha obtido êxito na sua ação. É verdade, os números estão mostrando que tudo isso ocorreu, mas em virtude do grande esforço que foi desempenhado, que foi colocado, não só pelos magistrados, mas e principalmente pelos servidores. Nós não paramos de trabalhar em nenhum momento. Passamos a realizar audiências virtuais, nós nos reinventamos. Os servidores nos trabalham, na grande maioria, nos trabalhos remotos, produzindo aquilo que a cada um cabia, e os magistrados, consequentemente, procurando não deixar com que a sociedade ficasse órfã da justiça, do Poder Judiciário Trabalhista, em face daquele momento trágico que a humanidade vivenciou. Precisamos mudar? Precisamos. Precisamos fortalecer? Precisamos. Nós estamos vivendo um momento em que há uma tentativa de retirada de competências da justiça trabalhista. Podemos dizer que algumas matérias que já eram pacificadas, que a sua competência não tinha discussão, e que hoje estão sendo revistas e que, na realidade, é preciso que tenhamos muita cautela quando da retirada dessa competência, porque, na realidade, eu costumo dizer que não adianta você buscar a justiça, ter o ganho da sua causa e não obter o importe que vem a partir daquele ganho. Você ganha, mas não recebe. Não adianta você ter uma justiça preguiçosa. É importante que você tenha a conscientização de que a celeridade tem que estar caminhando lado a lado a todo profissional
que exerce a sua atividade ligada à justiça trabalhista. Eu costumo dizer também o seguinte, essa conscientização não pode partir só e apenas dos servidores e dos magistrados. É importante que não só o trabalhador, mas o empregado e os tomadores de serviço tenham uma consciência da importância desse segmento do Poder Judiciário e Trabalhista. Você vê, notícias recentes, né, da quantidade de pessoas que ainda põem à disposição de um tomador de serviço sua força de trabalho numa situação análoga à escravidão, né? Nós estamos em 2023 e ainda estamos falando de determinado tipo de relação trabalhista onde apenas um lado tem direito e o outro apenas obrigação. É preciso que a gente tenha essa conscientização. E isso vai ter que partir não apenas, conforme eu disse, da magistratura trabalhista e dos servidores da Justiça do Trabalho, mas principalmente daqueles que estão envolvidos nessa relação de emprego, nessa relação de trabalho. Perfeito. Uma das coisas da sua fala que me chamaram a atenção foi a ideia de que, de fato, nós passamos por um caminho na segunda metade do século XX, um caminho de crescimento institucional, um caminho de crescimento de direitos e garantias relacionados aos direitos sociais, sobretudo à justiça trabalhista. E, em meio a isso tudo, existe sempre um debate a respeito do desenvolvimento econômico, direitos sociais, como se uma coisa não dependesse da outra, ou como se algo fosse litigante ao outro assunto. Ou seja, para eu me desenvolver economicamente, eu preciso, de alguma forma, mitigar os direitos sociais, ou o contrário. Eu entendi também da sua fala a ideia de que existe uma necessidade não só de quem está na Justiça do Trabalho, seja servidor, seja magistrado, enfim, de indicar o fortalecimento da instituição, de lutar pelo fortalecimento da instituição. E aí eu queria saber de você, inclusive, como é que você vê o papel da academia nisso. Você falou isso, fez referência à nossa conversa anterior. Eu falo para os meus alunos lá que eles estão sendo contaminados, né, pelo vírus do trabalho. E, em tese, isso está sendo visto para os estudos da segunda fase da OAB. É um dado relevante que eu tenho aqui na instituição. A maioria dos meus alunos que estão por fazer o exame de ordem hoje estão optando pelo direito trabalhista. E eu queria entender de você o seguinte: qual é o papel dessas pessoas na academia também? Porque, veja, eu não vejo também, o tanto quanto eu vejo de pessoas indo até a justiça o direito trabalhista para a segunda fase da OAB, o pessoal pegando também justiça do trabalho para fazer TCC, por exemplo, para fazer pesquisa científica. Então eu queria também, na sua visão de professor, de doutrinador de alguma forma, mencionar a importância da academia nisso. Veja, a academia ela tem potencial, inclusive nos julgados lá do TRT, né? Quando um desembargador está querendo algum tipo de culminância legal e normativa para justificar um voto, para justificar uma decisão, ele coleta os dados da doutrina, coleta os dados de artigos científicos. Então eu queria que você falasse um pouco também, até para o nosso aluno, para o nosso egresso, a importância do acadêmico, da escrita científica para o fortalecimento da justiça do trabalho. É fundamental, na minha visão, né? E, por entender assim, é que nós estamos com esse trabalho de visita às academias na tentativa de mostrar aos alunos que, na verdade, nós estamos diante de um ramo do Poder Judiciário de suma importância para a sociedade, né? Se você para pensar um pouco, o direito do trabalho ele vive o nosso dia a dia, né? Se você estiver em casa, você contrata uma pessoa para trabalhar na tua residência, você está diante do direito do trabalho naquela relação empregatícia, né? Então, nada melhor do que nós tentarmos conscientizar aqueles que no futuro irão exercer a sua atividade da advocacia ou da magistratura ligada ao Poder Judiciário Trabalhista.
Então, uma forma com que a gente procura fortalecer exatamente essa nossa ideia é visitando as academias, tentando mostrar o motivo da existência do Poder Judiciário. É uma justiça social, porque nós lidamos diretamente com aquilo que foi retirado muitas vezes do trabalhador, que é o seu salário, é o seu ganho diário, é a fonte de renda que faz com que ele alimente a sua família. E muitas vezes a gente sabe que através de muitos sacrifícios. Mas você podia dizer assim, poxa, as leis trabalhistas elas são muito complexas. As leis trabalhistas, de repente, não tem como um empregador cumprir com a sua totalidade, com a sua imensidão, pela quantidade que ela existe. Eu até poderia concordar em termos com essa assertiva, né? A partir do momento em que você, estando administrando o seu empreendimento, não teria tempo para averiguar o que existe de normativo, a lei, como é que eu aplico. Mas aí você precisa se resguardar, você precisa ter o profissional ligado àquela área para te orientar. Eu defendo muito o que eu chamo de advocacia preventiva, né? Porque o advogado, depois do caso concreto, ele não vai poder né, pegar a varinha, bater ali e resolver criar as provas, tal. Não. Mas se você tem o profissional do teu lado e esse profissional, na tua dúvida de proceder de determinada forma, já te orienta, te explica, mostra, dessa forma não pode ser. Assim tem uma lei que diz que não. Se você, aqui esse caminho vai te trazer dificuldades, vai te trazer implicações futuras, aí você tem condições de fazer, né, de ter esse procedimento cauteloso. Aos estudantes, entendo eu que é preciso que eles tenham a conscientização dessa importância, do estudo do direito do trabalho, do estudo do processo trabalhista. Por quê? Porque, na verdade, como eu disse antes, é uma matéria, é uma disciplina que está engajada no nosso dia a dia. Sim. Queira ou não queira, às vezes você está sentado, batendo papo, conversando, não sei o quê, e alguém chega junto de você, aconteceu isso assim, assim, assim lá em casa, qual é o procedimento que eu devo fazer? A minha empregada doméstica, eu tenho que registrar a jornada de trabalho dela, mas como é que eu vou fazer isso? Como é o procedimento para você fazer? Né? Então, é importante que nós tenhamos a conscientização da valorização do Poder Judiciário Trabalhista. Eu tenho mais dois pontos para falar sobre a sua abordagem. O primeiro deles é justamente esse. Depois que você entra no curso de Direito, você vira formador de opinião em casa. Sem dúvida. Eu vivo falando para os meus alunos, você entrou aqui na faculdade, você está sentado numa calçada lá com sua avó, ela vai perguntar, passou no Jornal Nacional, fulano de tal, qual é a sua opinião? Ou seja... Seu primeiro cliente são seus familiares, exato, não tenha dúvida. Exato, e você já se torna um formador de opinião. E aí outro ponto relevante da sua fala foi essa conversa a respeito da advocacia preventiva, uma espécie de compliance. Hoje está na moda nas corporações a governança, né, como uma estratégia de gestão e de gerenciamento. E me veio aqui na cabeça a ideia de que existem ramos da advocacia trabalhista diversos. Ou seja, às vezes um estudante está estudando direito do trabalho e ele às vezes foca apenas na ideia do advogado trabalhista, que vai atrás de causas específicas dos empregados, etc. e tal. Mas abre-se também um grande leque para a advocacia preventiva corporativa nas organizações. Então, um advogado especialista em direito do trabalho, por exemplo, que vai auxiliar as corporações a manejarem de forma preventiva a estrutura trabalhista de sua empresa. Acho que... E a gente também tem que ter a consciência de que muitas vezes fala assim, a justiça do trabalho ela é protetora. A justiça do trabalho dificilmente dá um ganho de causa para o empregador. Não é bem assim. Quando nós nos deparamos com uma ação, é preciso que essa ação, para ser julgada, ela esteja madura. O que é que eu digo ação madura? É quando você lança para os autos toda e qualquer prova que você entende que será útil
para o convencimento do julgador na tese que você defende. Não adianta você apenas preparar uma peça muito bem preparada, muito bem feita, se tudo aquilo que você argumentou naquela peça não estiver respaldado com provas documentais, com provas testemunhais, com provas periciais. Então, no momento em que você alimenta essa ação, tanto de um lado quanto do outro, tanto o reclamante quanto o reclamado, com as provas que você entende necessária para convencer o julgador da tua tese, você terá a possibilidade de ter êxito naquilo que você defende ou naquilo que você persegue. O magistrado ele não pode fugir da prova dos autos. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas poxa, eu tinha razão naquilo que eu estou pedindo. Não pode. Por que aquele julgamento foi dessa maneira? Você juntou as provas necessárias? Você aproveitou o momento da instrução do feito e instruiu a tua ação da forma com que ela deveria ser instruída? Porque se assim você não procedeu, né, o julgador ele não vai ter como julgar de outra maneira, a não ser examinando as provas que forem encarreadas aos autos. Mas o juiz estava sabendo disso, porque numa ação anterior assim foi decidida. Mas talvez as provas que foram juntadas naquela ação anterior não sejam as mesmas que foram juntadas nessa ação que ele está apreciando nesse momento. Então é preciso que se tenha essa conscientização. E mais, é preciso também que os empregadores se conscientizem que a Justiça do Trabalho não é apenas para apreciar ações que tiveram início com a provocação do empregado. Não. O próprio empregador, sim, muitas vezes, pode ajuizar uma ação trabalhista e ele vai funcionar como reclamante, né? E, consequentemente, o trabalhador funcionará como reclamado. Por exemplo, num pedido numa demissão por justa causa de um empregado estável, né? Se o empregado cometeu uma falta que está lá prevista dentro do que preceita o artigo 482 da CLT, o empregador poderá, consequentemente, avocar o artigo 483 da CLT e requerer que o juiz declare que aquela relação será extinta por justa causa em virtude daquela atitude praticada pelo empregado. Então, é preciso ter essa noção da importância da Justiça do Trabalho para a solução de conflitos que envolvam não só empregado e empregador, mas como também o tomador do serviço e o prestador daquela atividade, né? Quando eu falo muitas vezes que estão tentando esvaziar a nossa competência, né, é porque ultimamente você vê que alguns tribunais superiores têm deslocado certas competências do Poder Judiciário Trabalhista para a justiça comum. E isso é preocupante, porque no momento em que você tem uma justiça especializada em analisar as relações de trabalho existentes, você começa a enfraquecer, né, a possibilidade de uma análise à luz do que a jurisprudência e a doutrina trabalhista já formalizaram durante todos esses anos. Exato, ou seja, o Brasil estaria dando passos para trás, né? Assim, de tanta conquista, de tanto fortalecimento dos tribunais trabalhistas, se isso acontecer de forma contumaz, como vem ocorrendo, realmente vai ser ali um passo atrás. E isso a gente sabe que em tese, filosoficamente, nem seria possível, porque a gente estaria abdicando, de alguma forma, a alguns direitos humanos ali estabelecidos como direitos fundamentais na Carta Constitucional. Eu vou discordar um pouquinho de você, João, e vou fazer aquele coro de que, na verdade, nós
Temos é que ter a preocupação e não acreditar que isso não seria possível. Sim, Né? entendi. Entendeu? Porque se a gente acredita que essa situação não pode vir a acontecer, a tendência é nós ficarmos inertes e deixar... Né, a confiança na filosofia vai fazer com que a prática... Exatamente. Então, nós temos essa preocupação de tentar, em conversas, em debates, em encontros, em congressos, exatamente mostrar que nós não podemos simplesmente ficar parados e acreditando que isso não seria possível, porque, de repente, quando você se der conta, pode ser que já tenha acontecido. Né? Eu vou fazer uma última pergunta antes das considerações finais, que é sobre a atuação na corregedoria, né? E aí, dentro do que a gente está falando aqui, porque me parece que as corregedorias dos tribunais, elas têm um trabalho fundamental também na divulgação de resultados, da própria justiça. Dentro da justiça trabalhista, essa divulgação de resultados se faz presente hoje, inclusive como um argumento para continuar fortalecendo a própria justiça do trabalho. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para a gente. João, é interessante. Eu estou à frente da corregedoria a partir de janeiro desse ano, né? Na verdade, é um desafio, está sendo um desafio, porque nós estamos vivendo um momento de transição muito grande, né? Durante a pandemia, nós tivemos uma realidade que eram as audiências virtuais, o atendimento de forma remota, praticamente a ausência do magistrado nas varas, nos tribunais, e hoje nós estamos tentando recuperar isso, né? Eu sempre digo que, na verdade, nós não podemos desprezar o que nós conquistamos. Precisamos atualizar o que nós antecipamos com a pandemia, porque era um processo que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, e nós antecipamos esse processo. Esse trabalho que nós fazemos junto às varas federais do trabalho em todo o estado do Ceará, para mim tem sido muito gratificante. Por quê? Porque eu tenho encontrado, na grande maioria das varas que nós temos realizado nosso trabalho, uma satisfação e alegria muito grande, né, pela resposta que tanto os colegas juízes quanto os servidores têm dado à sociedade, né? Nós estamos trabalhando com um patamar de um trabalho muito bom, de um trabalho que, na verdade, lógico, você às vezes encontra, né, alguns pontos que se faz necessário você puxar para o trilho para caminhar de acordo com o que, na verdade, o normativo determina, para não ficar muito longe daquilo que a gente pensa como sendo não o ideal, né? Porque sim, o ideal fica num patamar muito elevado, mas pelo menos de uma forma regular, né, diante do trabalho que toda a equipe realiza. E tenho ficado muito feliz mesmo com o desempenho dos colegas que eu já tive a oportunidade de fazer o trabalho de correição na vara em que eles são titulares. Tanto é que nós tivemos a ideia, né? Porque muitas vezes você chega, termina aquele trabalho, aquela expectativa lá no momento do encerramento, faz o elogio, registra em ata o elogio e tal, e aí acabou-se, publicou a ata e fica aquilo ali, muitas vezes você não tem conhecimento qual foi o resultado e tal, e eu lancei a ideia, junto ao presidente do tribunal, de nós criarmos o selo Excelência TRT 7ª Região. Né? Não para criar uma disputa entre as varas, mas sim para entregar uma forma de agradecimento pelo trabalho que está sendo desenvolvido, não só pelos servidores, mas também pelo magistrado. Então, esse selo será entregue aos servidores, eles terão a possibilidade de afixar na entrada da vara, para que eles mostrem que aquela vara foi premiada naquele ano, e também, consequentemente, o certificado a cada juiz que participou daquele período de avaliação atuando naquela vara. Mas, Clóvis, é uma disputa? Não, não é.
Porque no nosso pensamento nós vamos criar, por exemplo, 3 prêmios, né? Deixa eu olhar para a minha assessoria aqui para ver se eu vou cometer algum equívoco. 3 prêmios. Então seria o primeiro, 3 metas a ser cumprida. Então quem cumprir as 3 metas teria o selo diamante. Quem cumprir 2 metas, o selo ouro. Cumprindo uma meta, o selo prata. Perfeito, já recebi um polegar positivo ali, né? E aí você pergunta, e se todas as 37 varas do estado do Ceará cumprirem as 3 metas? Ótimo. Ótimo. As 37 receberão o selo diamante. Perfeito. Entendeu? Então, na verdade, o que é que eu quero com isso? É incentivar cada vez mais os nossos servidores, os nossos magistrados, para mostrar à sociedade a importância da existência da justiça do trabalho. A forma com que nós procuramos dar a resposta rápida, uma resposta célere. Queríamos fazer mais, mas infelizmente o nosso número de servidores não é o suficiente para que a gente possa dar uma resposta mais objetiva e mais rápida. Mas acredito que estamos buscando um caminho necessário para que a gente coloque a Justiça do Trabalho da 7ª Região Ceará no patamar que, na verdade, ela merece. E eu não posso deixar de falar o seguinte, nós que fazemos parte desse regional temos orgulho de dizer que em todo o território do estado do Ceará nós estamos presentes. Não existe um torrãozinho, por menor que seja, que não esteja abrangido pela jurisdição da Justiça do Trabalho do Ceará. Perfeito. Todo o estado, trabalhador que exercer sua atividade, se porventura tiver uma dúvida quanto a qualquer direito que a ele esteja sendo negado, ele tem como ir buscar essa discussão junto à Justiça do Trabalho, pela presença que nós hoje podemos dizer que estamos em todo o estado. Perfeito, desembargador. A conversa está muito boa, está excelente. Pelo tempo, no entanto, a gente vai ter que marcar uma parte 2. Eventualmente, vamos ter que lhe receber aqui novamente, com muito prazer, claro. Eu vou lhe conceder um último espaço para as considerações finais. Eu vou deixar só um asterisco. Nas considerações finais, eu queria que você também se dirigisse aos nossos alunos e aos egressos do curso de Direito que têm vontade de atuar na área trabalhista, dando algumas dicas de como iniciar na área trabalhista, o que é que eles têm que fazer e para lograr êxito nessa área, né? Sem o que eles não lograriam êxito na área. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor João Ricardo, e aproveitar também a agradecer a minha equipe, né, o meu secretário da Corregedoria, o doutor Paulo Rogério, ao meu assessor, Selenilton também, que não medem esforços para nos acompanhar, viajando aí pelo esse estado todo e mensalmente também tendo que se deslocar a Brasília para o exercício dessa nossa atividade. Bom, eu costumo dizer sempre aos meus alunos, e vou tomar a liberdade para dizer aos seus alunos agora, que acreditem em vocês, acreditem em sua capacidade. Se vocês nos escutam hoje, falando como desembargador, há alguns meses atrás eu era estudante de Direito, né? E talvez não, com certeza escutei várias palestras, vários encontros, várias conversas e ficava imaginando que não teria eu capacidade de chegar aonde aquele cidadão estava no momento. Talvez alguns de vocês, ao escutarem a nossa conversa, João, pensem nisso. Mas é preciso também que eles pensem que se aquilo que ele coloca como objetivo de vida profissional, eles serão capazes de alcançar. É fácil? Não. A gente cai uma vez, cai duas, cai três, cai quatro, mas lá na 38ª, você consegue o seu objetivo. Impossível? Jamais. É só você ter foco, é só você ter vontade, é só você acreditar na sua capacidade. Agora,
para isso, não é só ter desejo. Para isso é preciso estudar. Estudar e muito, né? Ah, poxa vida, o concurso. Ah, aquele programa imenso, é de tal, tá. Não tem como eu aprender tudo aquilo. Primeiro, decorar jamais. Aprender tudo aquilo. Tem, devagarinho. Você não precisa saber de tudo, mas você precisa ter uma noção daquilo que você vai enfrentar lendo, né? Todo o programa que estão exigindo para a realização daquele teste, daquela prova, né? Então, não tem outro caminho, é estudar. E nunca, né, deixar de acreditar que é possível. Aquilo que depende só de nós, né, é só você acreditar. Sim. Talvez demore um pouco, mas você, tendo foco na coisa, você vai. O que depende de 2, 3 pessoas a mais já fica mais difícil, né? Mas não sendo assim, o caminho vocês já encontraram. Vocês já estão aqui, né, na Faculdade Luciano Feijão, já tem a orientação básica dos professores, né? Mas busquem mais, garra, tenham vontade. Não adianta você chegar e ficar só querendo. Ah, eu quero fazer o concurso da magistratura e eu quero passar. Maravilha, é o começo. Mas para isso, você tem que colocar na cabeça que é preciso sentar por algumas horas, né, no dia, esquecer o convite de ir ver um jogo de futebol, esquecer o convite de ir para um barzinho. Ah, quer dizer que eu não vou para o barzinho porque eu estou... Não estou dizendo que você não vai, mas que tenha aquela opção de ir ao barzinho, bater um papo, conversar e tal, como segunda opção. Sim. A primeira, né, pelo menos durante o tempo que você está ali tentando, batalhando e tal, são os seus estudos. Perfeito, desembargador. Muito obrigado mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo à Faculdade Luciano Feijão. Eu já vou adiantar aqui, a gente vai tentar pelejar por uma segunda parte do FLF Cast com você. Você nos ensinou bastante aqui durante esses minutos em que estivemos juntos. Fique à vontade se quiser mais algumas considerações finais, se quiser falar mais alguma coisa, algum agradecimento. Eu quero também agradecer ao Dr. Paulo, ao Selenildo, que está aqui também registrando tudo. Agradecer mais uma vez à professora Isabel. Se você quiser fazer mais alguma consideração final, fica à vontade. Ok, João Ricardo, não, agradecer mais uma vez a professora Isabel Pontes, na pessoa de quem agradeço a acolhida de todos os professores e coordenadores do curso de Direito. E lembrar, né, que nós estaremos à disposição de vocês para o momento que vocês assim quiserem. A gente faz uma segunda parte, né, do programa com o maior prazer. E lembrando também, eu sei que vai ficar no ar, mas nós temos o nosso encontro na quarta-feira, né? Exatamente. Na quarta-feira nós estaremos aqui novamente conversando com os alunos, trocando ideias, mostrando na realidade, né, a importância do envolvimento e a aproximação entre a academia e o Tribunal Regional do Trabalho, a Justiça do Trabalho como um todo. Perfeito. Fica o convite, quarta-feira, dia 13 de setembro, no auditório, a palestra com o desembargador Clóvis, aqui na Faculdade Luciano Feijão. Quero finalizar, portanto, o nosso episódio, agradecendo novamente ao convidado, também agradecendo especialmente a equipe técnica que fez com que isso pudesse ser possível, agradecer também a direção-geral da Faculdade Luciano Feijão, na pessoa da professora Isabel, na pessoa da Márcia Jordana, do professor Lúcio. E eu quero dizer para vocês agora no final que se você tem alguma dúvida sobre a Faculdade Luciano Feijão ou deseja enviar alguma sugestão para o nosso podcast, entre em contato pelo telefone 88-3112-1001 ou por meio das nossas redes sociais, @FLFeijão, sem o tio, e @direito_FLF_oficial. Sigam também o canal da Faculdade Luciano Feijão no YouTube para assistir este e outros tantos episódios do FLF Cast, que é o som do conhecimento. Meu nome é João Ricardo Holanda e estamos encerrando mais um episódio do FLF Cast. Um abraço.